Bom, pessoal, então bom dia. Hoje a gente vai apresentar o webinar para vocês de como fintechs podem reduzir até 22% na sua fatura AWS em 30 dias, né? Então, se a sua fintech escala rápido, mas cada real desperdiçado na cloud é margem que não volta, né? Então, a boa notícia é que dá para mudar isso em 30 dias. A gente passa ali de uma simples conferência de fatura, de billing, para uma estratégia de negócio direcionada à diretoria, né, para essa conferência, para ter essa visibilidade mesmo. Bom, eu me chamo Bruno Almeida, estou como arquiteto de soluções na Noage. Hoje eu me dedico à frente de cloud, FinOps, voltados também para o setor financeiro, desenhando arquiteturas, atuando em FinOps, com IA generativa também. Então, fintechs precisam de nuvem, isso é um fato, né, para crescer. Mas ela vira uma linha de custo imprevisível sem esse acompanhamento necessário, né? Então, ali, às vezes, muitas vezes a gente tem o custo invisível, a gente vai falar também sobre quick wins, sobre os vetores que podem proporcionar essa redução. A gente vai falar também, apresentar para vocês um roadmap ali de 30 dias e uma case também de uma grande empresa do setor de fintechs que conseguiu também fazer essa jornada em FinOps e ter um grande resultado. Vou falar aqui também um pouquinho sobre a Nuage, né? Então, mostrar também como a Nuage é vista, como ela é reconhecida hoje no mercado, como ela se posiciona como um parceiro advanced, onde atingimos um alto grau de especialização, com experiência comprovada, onde um dos muitos requisitos são as competências, né? Que são as validações técnicas concedidas pela própria AWS, onde a gente comprova que temos o domínio sobre aquela frente. Então, também temos a certificação estratégica de FinOps, baseada na FinOps Foundation, que hoje é referência no mercado, né? Então, isso nos dá a bagagem para falar de FinOps com propriedade. Bom, eu começo aqui trago o problema primeiro, né, que as fintechs enfrentam hoje. Então, temos aqui o paradoxo das fintechs na nuvem, né? Ter que escalar rápido e suportar os picos sem visibilidade, né? Então, e isso é um gatilho muito forte para o desperdício na nuvem. Aí o seu bill dispara e você não tem essa visibilidade e nem sabe o porquê. Então, a FinOps Foundation, que é uma grande referência hoje no mundo do FinOps, estima que empresas desperdiçam, em média, de 30% a 35% dos gastos em cloud. Então, 30% a 35% é desperdício. Então, isso acaba com a margem, né? Quanto isso representa na sua fatura mensal hoje? Quantos de vocês já tiveram uma surpresa na fatura, né? A AWS no fim do mês chega ali e sabe que teve um aumento, mas não sabe dizer o porquê e nem sabe entender o porquê e como aquilo aconteceu. Então, para otimizar é tão difícil para a fintech, né? Por quê? Por que isso? A gente sabe que no setor financeiro existem várias normas, regulamentos que causam medo e receio de aplicar algum tipo de high size, alguma mudança no ambiente de provisionamento mais adequado, porque esbarram nessas regulamentações. A gente tem ali compliance, alguns SLAs inegociáveis, ferramentas genéricas também que são utilizadas. Então, assim, não dá simplesmente para chegar e desligar uma instância, né? Então, você quer provisionar mais recursos, porque isso não, para que isso não aconteça, então ele exige essa instabilidade e indisponibilidade quase zero. Então, muitas vezes, as pessoas ficam com medo de mexer ali, por exemplo, no RDS, né, que fatura o Pix. Então, realmente é uma transação muito sensível, um ambiente muito sensível, né? Então, o medo de impactar a operação cria supervisionamento crônico. Então, a gente só vai ampliando aquela máquina, crescendo, colocando mais robustez, mais memória, e quando você vê, a sua fatura já está gigante, porque você tem justamente medo de mexer corretamente, às vezes não sabe o caminho de mexer corretamente ali. Quantos de vocês já tiveram medo de aplicar um high size, por exemplo, nesse RDS, numa instância,
que de produção, né, que processa o Pix. Então, realmente é muito delicado. Então, às vezes, esse RDS, ele pode estar superdimensionado e não sabemos disso. Ou, às vezes, até sabemos e temos receio mesmo de mexer e não saber o real motivo desse superdimensionamento. E aqui que vem a virada, né? O que as grandes fazem de diferente, né? O que elas fazem que conseguiram ali chegar a um resultado positivo? O importante aqui não é quanto gastamos, mas quanto geramos de valor por real gasto na cloud. Então, os grandes ali, como o Nubank, iFood, todos têm times dedicados de FinOps. Não porque são grandes, porque realmente eles são grandes, mas não é por isso. É porque eles entenderam cedo ali que na cloud, uma cloud mal gerenciada, ela corrói a margem. Então, a diferença entre uma ferramenta genérica de IA aplicada ao FinOps é simplesmente o contexto. Uma ferramenta diz ali, por exemplo, seu custo subiu, sei lá, 40% essa semana. A IA diz, fala com clareza e contexto. Seu custo subiu 40% porque a squad, sei lá, de pagamentos fez um deploy na sexta e provisionou X instâncias da família tal. E não foram desligadas no fim de semana. Então, o impacto o estimado foi de X dólares. Então, todo esse contexto a IA consegue trazer, que diferente das ferramentas tradicionais, ela só traz o aumento que houve, mas não o porquê desse aumento, né? Então, isso muda completamente a velocidade de resposta e a qualidade da decisão. Então, esse ponto que desbloqueou a adoção de FinOps com IA nessas grandes fintechs, né? Então, o maior medo sempre foi, e se a IA desligar algum serviço ali que não deveria? Né? A resposta é arquitetural. A IA ela é read-only por design, por padrão. Então, ela nunca executa nada sem aprovação humana. Sempre há um humano para ter uma decisão explícita ali no final, de sim ou não. Então, ela simula, ela recomenda, mostra o impacto projetado e espera ali a autorização ou do gestor, de um engenheiro, de quem tiver na frente ali. Então, isso transforma o high size, né, essa otimização, essa visibilidade de risco operacional em decisão informada com segurança. Então, sempre vai ter uma segurança ali, porque ela nunca vai fazer nada por conta própria. Então, tudo isso parece muito sofisticado, e na verdade né? Mas o caminho começa com coisas simples, que você pode fazer ainda essa semana, sem risco nenhum. É o que eu vou mostrar no próximo slide aqui. Então, os quick wins, né? O que você pode fazer essa semana ainda? Quick wins, o que são quick wins, né? São ações de baixo custo, de rápida implementação, que geram redução imediata de custos em nuvem e ou melhorias na eficiência operacional. Então, ali você pode estar, por exemplo, ter um resultado ali de 5 a 8% apenas nos primeiros 7 dias, sem tocar ali nos seus workloads de produção. Então, assim, você pode também estar desligando instâncias ociosas fora do horário. Então, se você tem um ambiente de dev, de QA ligados ali 24/7, sem essa necessidade de ele estar funcionando ou pela noite ou ao final de semana, você pode definir uma política de start-stop, que ele vai desligar, por exemplo, às 18 da tarde e ligar às 7 da manhã, e no final de semana ficar todo desligado. Então, a margem é muito grande. Apenas nesse serviço, a gente pode chegar numa margem de até 65% nesses recursos. E qual a necessidade desses ambientes, né, estarem mais ou menos 16 horas ligados, né, sem uso? Então, se à noite não precisa um ambiente de QA e um ambiente de dev, então realmente isso pode trazer muito custo e de uma forma bem simples e rápida. Então, isso é identificado de forma simples e rápida, né? Então, muitas vezes também recursos esquecidos, né? EBS órfãos, que a gente fala, eles geram custo sem gerar valor. Ele vai estar ali, às vezes, nem utilizado mais, um EBS parado ali. Então, você também pode estar fazendo o desligamento, fazendo o desprovisionamento desse serviço, né? Então, você pode sair daqui e aplicar esse Quick ainda hoje. Os vetores de redução sustentável, né? Então, os quick wins resolvem a curto prazo,
né? Então, a gente traz aqui esses 3 vetores que garante que a economia se sustente mês a mês, né? Não só uma ação esporádica ali e momentânea. Então, a gente seguindo esses vetores, essa economia ela se sustenta a cada mês, então o seu custo ele realmente ele cai bastante. Então, o próprio AWS, alguma das ferramentas, né? O próprio AWS Cost Explorer tem um módulo de recomendações de saving plans. O que ele faz? Ele analisa o histórico de consumo ali dos últimos 7, 30 até 60 dias e sugere o tipo de plano para compute, para EC2 ou SageMaker, o valor do compromisso que você vai fazer, da reserva, né? E a cobertura estimada, o que ele vai trazer ali de redução para você. Então você literalmente abre ali o serviço Cost Explorer, vai em Saving Plans, em recomendações, e ele já te diz quanto comprometer e qual o retorno que você pode esperar, né? A gente tem também o AWS Cost Optimizer. Ele usa Machine Learning para analisar métricas de utilização, CPU, memória, throughput, né, dos últimos 14 dias. Então ele recomenda o tipo e o tamanho ideal das instâncias RT2, RDS, ECS. Então ele classifica cada recurso como provisionado ou otimizado, né? E mostra o impacto, ele te traz o impacto financeiro de cada mudança. E por fim também a gente tem o Cost Optimization Hub, né, que ele centraliza todas as recomendações, tanto do Optimizer, Trust Advisor, entre outros serviços, em um único painel. Então ele te traz um painel com toda a estimativa de economia consolidada, né? É um painel de controle de high size, te indicando o que pode ser, qual serviço que pode ser otimizado. E onde a gente consegue enxergar isso, né? Onde conseguimos enxergar? Ali ele traz para a gente orçamentos por conta, serviços, tag, a squad que gastou mais, quando a gente faz o tagueamento, então a gente consegue distinguir cada squad, o que cada squad gastou ali, então ele traz todos esses alertas aqui. E também usa o machine learning ali para aprender o padrão de gasto, né? Então ele alerta quando detecta um desvio estatisticamente relevante. Ah, não, essa squad sempre teve a média aqui de gasto. Se houver um pico, então ele já dispara um alarme. E como que a IA muda o jogo, né? A virada do jogo de reativo, para você estar só apagando fogo ali, para preditivo, né? Então, as capacidades que a IA adiciona, né? Então, qual dessas perguntas que está aqui? Detecção de anomalia em tempo real, consultoria em linguagem natural. Então, essas outras perguntas aqui, quais delas hoje vocês gostariam de responder no contexto da sua empresa, né? Da sua conta AWS? O que os serviços nativos entregam sozinho, o serviço ele tem um teto, né? Então ele só entrega aquilo, houve um gasto de tanto. Então eles respondem perguntas estruturadas ali, então dashboards, alertas, relatórios, né? O que eles não fazem é conversar, né? Contexto, raciocínio sobre o negócio ali. Então é aí que a entrada da IA generativa ela aparece, né? Então o serviço base na AWS hoje é o Amazon Bedrock, né? Então ele permite rodar vários modelos de linguagem, como Cloud, Llama, entre outros, né? Dentro da própria AWS do cliente, dentro da sua própria conta. Então sem que nenhum dado saia do seu ambiente. Na prática, a arquitetura funciona mais ou menos assim. O Bedrock ele se conecta aos demais serviços, como Cost Explorer, CloudWatch, Cost Anomaly, tudo via API. Então, um agente de IA construído ali com o próprio Bedrock, o Bedrock Agents, né? Então, ele orquestra essas chamadas em resposta às perguntas, em linguagem natural. Então, o Bedrock Base ele armazena todo o contexto do cliente, toda a base de negócios ali do cliente, arquitetura, squad, produto, históricos de decisões, e o agente consulta isso tudo via RAG, né? Para conseguir responder essas perguntas de forma contextualizada em cima do seu negócio, né? Então é aí que temos essa interação em linguagem natural.
O limite da visibilidade tradicional, né? O que é, a gente trouxe essa metáfora aqui do iceberg, né? A ponta do iceberg. Então, ele entrega ali, o que ele entrega? Dados brutos, né? Alertas que muitas vezes geram fadiga, sem contexto do negócio, igual eu me referi agora há pouco. E a IA, ela traz essa profundidade, né? Ela correlaciona custos com performance. Ela cruza os seus dados ali com CMDB, né, que é o repositório centralizado ali com todas as informações detalhadas e relacionamento versus dependência. Então, ele traz todas essas informações e esses contextos da empresa, né? Então, responde de forma natural. Então, essas ferramentas nativas, elas são necessárias, mas são insuficientes, né? Ela não traz o contexto ali de negócio, assim como é usar com a IA, né? Então, a IA adiciona essa camada de contexto e de inteligência que falta para essas ferramentas nativas. Por exemplo, você já recebeu um alerta ali de custo e não soube o que fazer com ele, né? Então, isso é a ponta do iceberg. Só falou, sua fatura aumentou em 40% esse mês, tal serviço. Então, é a ponta do iceberg. Por baixo disso, tem todas as outras informações que somente com a utilização da IA a gente consegue realmente entender esse gasto e tentar suprimir esse gasto. E como a Nuage ela executa FinOps com IA, né? Como que a gente hoje trabalha com isso, né? Ali com essas etapas, coleta e monitoramento contínuo, o uso da inteligência generativa com o Bedrock, né? Que é a grande ferramenta de IA generativa hoje da AWS, né? Essa ação segura que é sempre ter um humano por trás ali. Então, assim, a gente gosta de trazer muito, enfatizar que a IA nunca ela age sozinha. Ela sempre tem por trás ali um humano que aperta o enter, que dá o sim, que dá o não, tá? Então, toda essa orquestração entre os serviços nativos, né, da AWS e essa camada de IA generativa é exatamente o que a gente, no AGE, hoje a gente implementa, né? Então, você vê muitas vezes o cliente continua muitas vezes não, o cliente continua dono de tudo ali, né? Os dados ficam exatamente onde estão, né? Eles não saem da conta do cliente, a IA roda dentro da conta da AWS do cliente, e a gente entra com esse time, né, que monta, que faz essa calibragem, toda essa associação entre os serviços nativos e a IA também, né, para operar tudo isso. Eu trago aqui também um dos principais serviços, né, da IA, da AWS, para FinOps, né? Quais os serviços ali? Então, a gente tem várias ferramentas, né? O Cost Explorer, quanto gastamos, por exemplo, no RDS no último trimestre. A gente traz o Cost Anomaly, né? Que ele detecta ali se houve algum provisionamento. Por exemplo, um script provisionou uma instância P3 por engano, num sábado. Então, sem a IA, a gente só ia descobrir isso quando a fatura chegasse. E com a IA, não, a gente descobre o que rodou, qual squad que gastou, qual serviço que foi provisionado e quando foi provisionado, né? A gente tem também aqui serviços como a AWS Budgets, que traz alertas e ações automáticas, né? Por squad, por produto, por ambiente, então a gente sabe exatamente qual produto que foi provisionado, que houve ali, às vezes, aquela anomalia daquele determinado serviço, qual squad que foi responsável por isso, né? E o Bedrock também, como cérebro da IA, né? Então, mantendo ali, como eu disse, e gosto de enfatizar, sempre a privacidade dos dados, né? Então, os dados do cliente sempre ficam dentro da conta própria AWS do cliente, tá? Aí a gente tem outros serviços também, como o Lambda, que é responsável pelas orquestrações dos fluxos de análise e automação. A gente tem o Bedrock Knowledge também, né, para consultar a base interna, né, via linguagem natural, igual me referi ali atrás. Então, assim, os dados nunca saem da conta do cliente, tá, pessoal? Então, quanto a isso, a AWS é muito segura quanto a isso, tá? Então, zero risco de exposição de dados financeiros. A gente traz também aqui um roadmap, né, de 30 dias para que a gente possa almejar conseguir chegar a até esses 22%
de economia, né, de redução na nossa fatura. Então, na primeira semana aqui a gente traz os key wins, né, são os mais rápidos ali, é o que você mais vê com rapidez ali a diminuição realmente, né, mapear os desperdícios mesmo, desligar ambiente, desligar recursos ociosos, né, identificar ali às vezes os recursos que mais causam dano e que os que mais são propícios a high size mesmo. Então a gente tem ali uma probabilidade de redução entre 5% e 8%, tá? Na segunda semana a gente pode partir por saving plans e os high size, estruturar os saving plans, ver o que realmente faz sentido ali no ambiente de vocês e no contexto de negócio de vocês, aplicar o high size, eliminar os recursos órfãos também. Semana 3, a estratégia de tagueamento. Então, assim, lá na frente a gente vai ver no nosso case que realmente esse foi uma das grandes feitos ali dessa fintech, né, que foi taguear todo o seu ambiente, né, você saber o que está sendo gastado, o que está sendo gerido ali. Então, com essa estratégia aí, a gente pode mapear todos os nossos recursos e já ir direto. Quando houver aquela anomalia ou quando houver aquele aumento descomunal, a gente já saber de onde que é, qual frente que foi, tá? E na quarta semana também, a gente vai conseguir ali já relatar, trazer os relatórios, né, de economia que foram gerados ali, fazer uma projeção mês a mês do que a gente já conseguiu ali. Então a gente realmente conseguir X dólares ali de redução, então isso já pode entrar na sua projeção mensal ali de economia. Então você não precisa resolver tudo de uma vez, né? Comece ali pelos key wins, construa a partir daí, né? Então em 30 dias você consegue realmente ter um resultado real. A case que eu trago aqui é da Eurobank, né? Uma financeira também, então ela é muito forte no setor financeiro, e ela trouxe aqui também, é um case real, está ali nos blogs da AWS, né? Como demonstrativo. Então eles saíram ali eles chegaram, na verdade, com 147% de crescimento de custo na sua fatura, na nuvem ali, né? E eles saíram com 60% de otimização. Então, nesse case, eles implementaram uma ação de FinOps planejada, primeiramente, né? Fazendo ali o mapeamento do seu ambiente, eles fizeram todo esse levantamento do que realmente gastava, se era necessário. Então fizeram todo esse planejamento e fizeram uma ação agressiva de FinOps ali, né? Identificando, entendendo onde estavam os maiores custos, né, para chegarem nesse resultado, né? Então, pessoal, é possível sim, é possível conseguir uma redução considerável em pouco tempo, tá? Serviços de FinOps com IA generativa, né? Então, nós no Age somos uma empresa de consultoria, nós entregamos FinOps com agentes de inteligência artificial generativa, igual eu expliquei ali atrás, né? Então a gente faz ali toda essa parte de FinOps, Health Check, né? Que é um assessment. A gente entra no ambiente de vocês sem atrito, com acesso read-only, então a gente identifica todos esses key wins, né? Traz um relatório ali de tudo que pode ser considerável para a gente conseguir realmente chegar nesse resultado, principalmente com os quick wins ali identificados, né? Prova de conceito também, né? A gente traz ali o serviço de FinOps com IA, muitas vezes rodando uma pequena parcela de dados reais mesmo, mas um ambiente seguro, né? Um ambiente controlado e com dados reais para a gente realmente conseguir tirar. Eu tenho dúvida se realmente eu consigo tal resultado, eu consigo fazer isso. Então a gente faz uma POC ali, uma prova de conceito realmente para comprovar isso. Então, o serviço contínuo, né? Onde a gente cuida ali da extensão do monitoramento, a gente tem ali toda uma governança, a gente tem toda uma jornada de FinOps também que a gente faz junto com o cliente, cuidando ali desde todo o ambiente dele e trazendo as recomendações, fazendo as aplicações ali de FinOps, de high size, de tudo que for necessário para realmente e preciso para ter redução correta do ambiente ali, né? Então a gente não está vendendo software, né? Estamos oferecendo um serviço de consultoria
que usa IA generativa, né, para entregar resultado mais rápido e mais concreto. Bom, então, pessoal, o desperdício não é mais inevitável, né? Essa frase a gente fecha aqui, porque realmente com todos esses, e dentro de 30 dias, com tudo isso que a gente colocou ali, o roadmap, começando pelos key wins, um planejamento ali já básico, desde o começo, a gente consegue sim uma redução, né? Então comece ali pelos key wins, comece a partir daí, né? Então a Nuage está aqui para apoiar vocês em cada uma dessas frentes, né? Independente do momento que cada um se encontra aqui, tá? Contem conosco e obrigado.